Chegamos a mais um capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, onde Moisés vai falar ao povo que aqueles mandamentos, né, os 10 mandamentos, os mandamentos que vimos no vídeo anterior, referem-se aos mandamentos que Deus ordenou ao povo de Israel, que eles obedecessem e seguissem esses mandamentos para que tudo ocorresse bem com eles na terra que o Senhor Deus prometeu para eles, e que eles se multipliquem grandemente, e que os dias de Israel naquela terra se multiplicassem também. E para que os dias do povo de Israel na terra prometida se prolongassem. Esse foi o resumo do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 4 ao versículo 9 são os versículos mais sagrados para o povo judeu, que vai falar do Shema Israel, de ouve Israel. Do versículo 4 ao versículo 5, a palavra vai falar que o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o mandamento mestre, o mandamento principal, o mandamento que até hoje, até nos dias de hoje, é o principal que a gente fala, né, no meio cristão, como é o primeiro mandamento, o mandamento supremo, é que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Do versículo 6 ao versículo 9, Moisés vai ordenar que essas palavras, né, amarás o Senhor seu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e com todas as tuas forças, elas sejam gravadas no coração e que elas sejam também repassadas para os filhos dos filhos, tá? E a orientação é falar sempre, né, essas palavras em alguns momentos do dia a dia do povo. Em que momentos? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e o levantar. Foi orientado a guardar essas palavras e passar de geração em geração. É um mandamento importantíssimo para o meio judeu e cristão também. É como um mandamento que deveria estar na ponta da língua do povo, sabe? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Moisés chega a um ponto, né, de ser tão enfático, de guardar essas palavras, o quanto essas palavras eram importantes do povo amar a Deus, ficasse tão gravado, né, fosse algo, uma palavra tão repetida, digamos assim, né, que fosse natural para eles e eles entendessem o real significado. E aí Moisés pede para atar essas palavras como um sinal nas mãos, entre os olhos, né, frontais, e escrevê-las no umbrais das portas da casa, para que quando o homem de casa, né, o homem da casa, a mulher, né, depois de fazer as compras, voltasse, ou as crianças, os filhos voltassem para casa, na frente de casa, no umbral da casa. Inclusive é um costume até hoje, os judeus fazem literalmente isso, né? Pegam um pergaminhozinho, colocam dentro de uma cápsulazinha, e eu não vou lembrar exatamente o nome em que eles chamam, que tem, né, justamente essa palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Do versículo 10 ao versículo 15, Moisés vai falar sobre o perigo da prosperidade. Quando aquele povo de Israel começassem a receber, né, riquezas das quais eles não juntaram, poços que eles não tinham cavado, animais e plantas que eles não tinham plantado, de outras terras que eles estavam conquistando, que eles tomassem muito cuidado para não se esquecer do Senhor Deus. E ele relembra que Deus é um Deus zeloso, né, um Deus que se ira contra o coração, né, daqueles que desobedecem, que seguem os caminhos de outros deuses. Isso é aplicado para os dias de hoje, para as nossas vidas, é até um ensinamento. Muitas das vezes a gente foca em buscar a Deus, em procurar a Deus quando o momento está difícil, quando o momento está apertado, quando a gente ainda é um povo de escravidão, quando a gente é um povo ainda, né, sem prosperidade, que não temos nossos próprios exércitos, quando não temos nossos próprios recursos, e aí quando Deus começa a abençoar a nossa vida, a gente se esquece que foi Ele que colocou as bênçãos na nossa vida, a gente esquece que foi Ele que nos fez prosperar. E aí um alerta, né, para nossas bênçãos não se tornar maldição, porque a ira de Deus, né, como orientado aqui em Deuteronômio 6, Deus é um Deus zeloso, Ele se ira quem segue a outros deuses, né? A gente não tem, na nossa sociedade cristã, a gente não tem boa parte, né,
Nas congregações não tem esculturas, não tem deuses edificados, né, para se curvar, mas a gente também pode relacionar isso a, por exemplo, a gente fazer o dinheiro o nosso Deus, ou uma pessoa o nosso Deus, ou um emprego o nosso Deus, sabe? A gente colocar essas coisas que a gente considera importantes no lugar de Deus, e isso a gente não pode fazer, não pode acontecer. Do versículo 16 ao versículo 19, Moisés vai relembrar o povo da situação em que ocorreu quando eles, no meio do deserto, reclamaram por água ao Senhor Deus. Então o povo de Israel estava colocando muito Deus à prova. Eles já tinham visto o mar se abrir, eles já tinham visto o maná cair do céu, eles já tinham visto as pragas do Egito, o cuidado de Deus, sabe? De noite com a coluna de fogo, de dia com a nuvem que cobriam eles ali, protegiam eles do sol. Eles tinham visto tudo isso, e mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam, dizendo, não, estamos sem água, Deus nos trouxe aqui para morrer com sede. Então Moisés lembra o povo que aconteceu em Massá, né, quando eles colocaram Deus à prova, e a orientação foi que não tentareis o Senhor vosso Deus. A orientação foi que o povo fizesse o que era certo aos olhos de Deus, para que eles expulsassem os inimigos deles e parassem de tentar o Senhor, teu Deus. E até uma frase muito conhecida, né, na provação ali dos 40 dias e 40 noites de jejum de Jesus, onde o inimigo tenta o Senhor Jesus Cristo, e ele fala, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Do versículo 20 ao versículo 25, Moisés vem orientar para que quando os pais passassem conhecimentos para os filhos, quando os pais passassem esses mandamentos, né, o mandamento principal, né, de amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, não explicasse para ele de forma teórica, olha, é assim porque a gente tem que seguir, pronto, não, mas explicasse toda a trajetória, quem eram eles, quem eles hoje são. Então ele instruía o povo, passar para os seus filhos, passar para a sua descendência, quem eram eles, escravos do Egito, um povo que já não tinha mais esperança, viviam noites e dias de sofrimento, comiam mal, viviam mal, eram maltratados, açoitados, morriam, né, de um trabalho que não eram pagos, entendeu? Então, quem eram eles? Né? Escravos do Egito. E o que o Senhor Deus fez? Ele tirou com sua mão poderosa aquele povo da escravidão, trazendo para a terra prometida, tornando eles um povo forte, um povo com um exército indestrutível, né? Enquanto eles estavam obedientes, e por isso aquelas leis deveriam ser seguidas, porque o Senhor, né, deu a eles a esperança de se tornar um povo eleito por Deus, e aquele povo tinha sua lei, tinha seus costumes, e era a partir daí, né, que deveria ser seguido os estatutos e os juízos de Deus, através da fé, do entender, da gratidão a Deus por tirar o povo do Egito. Então esse capítulo ele vai falar basicamente da importância, né, de obedecer a Deus, de seguir os seus estatutos, mas não por mera formalidade ou por mera obrigação, mas sim como uma lembrança viva de que Deus fez e que Deus cuida. Se esses vídeos estão te ajudando de alguma forma a entender mais sobre a Bíblia, ou até mesmo a identificar as passagens onde se encontram mensagens muito conhecidas no meio cristão, deixa seu comentário aqui e curte pro próximo vídeo. Até a próxima!